Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui no Salmo 115, que diz assim: Não é nós, o Senhor, não é nós, mas o Senhor em teu nome de glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão a nação: aonde está o teu Deus? Porém o nosso Deus está no céu, que fez tudo o que provém. Os ídolos deles são prata, ouro, obras de mão de homem. Tem boca, mas não fala, olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, nariz tem, mas não cheira, tem mão, mas não palpa, tem pé, mas não anda, nem som algum sai da sua garganta. Ele se torna semelhante aos que faz, assim como todos que nele confia. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio, o seu escudo. Ó casa de Arão, confia no Senhor, ele é o seu auxílio, o seu escudo. Vós que teme o Senhor, confia no Senhor, ele é o seu auxílio, o seu escudo. Lembra que o Senhor lembra de nós, ele nos abençoe e abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem o Senhor. Tanto os pequenos como os grandes, o Senhor multiplica cada vez mais, e os vossos filhos são benditos ao Senhor que fez o céu e a terra. O céu é do Senhor, a terra é dos seus filhos, dos filhos do homem. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre, louvai ao Senhor. Vejamos o que diz aqui a palavra de Deus no Salmo, 115, fala a respeito da grandeza de Deus, da sua benignidade, que é verdade, é escudo. Então aqui o salmista estava dizendo: Senhor, não é nós, mas o teu nome, a tua glória, por amor da tua benignidade, a tua verdade, porque dirão à nação: aonde está o seu Deus? Então veja bem aqui, irmão, que muitos podem dizer: mas aonde está o teu Deus? Nosso Deus, ele está no céu, porque lá é o lugar que ele habita. Porque dirão à nação: aonde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está no céu e fez tudo o que ele provém. Esse é o Deus daqueles que obedece à palavra do Senhor. Viu? Aquele que obedece à palavra do Senhor, ele faz a vontade do Senhor. Então ele tem um Deus vivo que está no céu. Desde o dia que nós entregamos a nossa vida para Deus, de toda a nossa vida, que escolhemos Deus como nosso Senhor, como nosso Salvador, que foi Ele que nos fez, foi Ele que nos criou. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, o mundo, Deus fez Adão, Deus criou todas as coisas, tudo Deus disse, Deus fez. Adão também Deus criou com suas próprias mãos, e formando-se alma vivente, e formou-se o homem, se formou-se a mulher, e pôs para multiplicar a terra. Deus, ele quer que o homem seja obediente à sua palavra. Deus não aceita a adoração do homem, a adoração da mulher a outros deuses. Não. Deus, ele criou o homem, ele criou a mulher para que venham adorar. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de Deus e ele morava na mansão celestial, ele estava com Deus, ele andava nos lugares mais lindos dos céus. Ele tinha um poder muito grande, ele era destaque no céu, ele regia as orquestras celestiais, tudo para adorar a Deus. Mas a sua inveja, a sua cobiça, traiu, querendo que
que aquela adoração viesse para ele. Então ele se rebelou contra Deus. E a Bíblia diz que Deus não aceitou, expulsou ele do céu. Então Deus, ele quer que o homem, ele quer que a mulher dedique a sua vida a ele. E no quê? Em adoração. Deus não aceita você se curvar perante outros deuses, ou outros ídolos. Não. Deus aceita você buscar a Ele, porque foi Ele que fez você. Foi Ele que te criou com as suas próprias mãos, colocou fogo de vida. Então Deus quer que o homem, quer que a mulher sirva a Ele em obediência à sua palavra. E a Bíblia diz aqui, porque dirão à nação, aonde está o seu Deus? Isso que muitas vezes o povo perguntava para Israel, quando Israel estava passando em lutas, problemas, dificuldade, ele dizia, aonde está o seu Deus? Aonde está ele? Mas a resposta está aqui, porém o nosso Deus está no céu, fez tudo o que provém. Deus está no céu. Se Israel muitas vezes estava passando por um momento difícil da sua vida porque abandonou a Deus, muitas vezes caía para o lado da idolatria, então ele sofria. Mas quando Israel reconhecia que Deus era o único, o verdadeiro, então Deus o livrava e Deus abençoava. E nós vejamos aqui que diz mais aqui no versículo 4, os ídolos deles são os pratas, ouro, obras de mão de homem. Então o salmista está dizendo aqui que o Deus de Israel é o que está no céu, é o que fez todas as coisas. O Deus de Israel é o Criador de tudo. Mas o ídolo daquele povo, daquelas nações pagãs, era feito por mão de homens, era feito de ouro, era feito de pratas. E disse mais, no versículo 5, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê. Então, os deuses dos povos pagãos, daqueles que não acreditam no Deus verdadeiro, os ídolos deles, os deuses deles, são feitos por mão de homens. Tem boca, mas não pode falar, tem ouvido, mas não ouve, e tem olho, mas não vê. Esse é o Deus daquele que muitas vezes rejeita o Criador de todas as coisas. Aí disse mais, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não pode cheirar. Esse eram os deuses do povo pagão, eram as imagens de esculturas daquele povo que fazia uma imagem entre Deus de ouro, ou de barro, ou de prata, e coloca lá e dizia, esse é o nosso Deus. Está dizendo aqui que ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira, tem olho, mas não pode ver, nem som uma sai da sua boca, porque é um Deus morto. E disse mais ainda, tem mão, mas não pode palpar, tem pé, mas não anda, nem som algum sai das suas gargantas. Esse é o Deus daqueles que muitas vezes não acreditam no Deus verdadeiro. Aí disse mais aqui ainda, ele se torna semelhante aos que faz, assim também todos que nele confiam. Então a Bíblia está dizendo aqui que todos aqueles que fabricavam esse Deus, esses ídolos, era a mesma maneira daqueles ídolos, estavam mortos. Para Deus eles estavam mortos. E todos aqueles que o adoram, para Deus é considerado como mortos. Porque Deus não tem prazer que o homem viva na idolatria. Deus tem prazer que o homem obedeça às suas palavras. Então a Bíblia está dizendo aqui que todos aqueles que fazem, todos aqueles que adoram é considerado como eles, estão mortos. Para Deus, Deus não olha para esse tipo de povo, mas Deus olha para o homem, Deus olha para a mulher, que invoca o seu nome e reconhece a Ele como Deus verdadeiro. Nós sabemos que hoje o mundo não está como naquela época. Naquela época eles faziam os deuses, como Baal,
como Aserá e como muitos outros deuses existiam. Só que Satanás, ele inverteu as coisas no dia que estamos vivendo, na nossa época, porque ele sabia que o homem, que a mulher ia ter o conhecimento amplo da palavra de Deus. Então o que o diabo inventou? Satanás agora inventou os santos, aqueles se torna-se um intercessor, porque até no Velho Testamento era Deus, mas depois que Jesus veio ao mundo, que Jesus passou a ser o intercessor da igreja, Jesus passou a interceder por nós a Deus, Jesus passou a defender as nossas causas, os nossos problemas perante Deus, porque ele disse: tudo que pedir em meu nome, o meu Pai faz. Então Jesus passou a ser o nosso intercessor. Então Satanás mudou de estratégia. O que ele fez? Levantando-se os santos, ídolos também, santos, intercessores, para que viesse também interceder para daquele povo que muitas vezes estão com o seu coração voltado para o mundo, que não tem sua mente aberta pela palavra de Deus, que viva muitas vezes na idolatrias. Muitas vezes ele tem a oportunidade de chegar até Cristo, até Jesus, aquele que pode interceder, o único que pode interceder por ele, a Deus. Muitas vezes ele larga esse Jesus e faz o quê? Ele vai em busca de uma imagem de escultura, de um santo, e vai pedir a sua intercessão. Sendo que a Bíblia diz que o único que subiu para o céu foi aquele que desceu, Jesus. O próprio Jesus disse: olha, tudo que pedir em meu nome, crendo, receberás. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então não existe alguém, entendeu, querer colocar outro intercessor na frente de Jesus. Porque se você fazer isto, você está contrariando a palavra de Deus. Você está largando Jesus triste, porque foi o único que pagou todos os nossos erros, os nossos pecados, carregou as nossas enfermidades lá na cruz do Calvário. Foi Jesus. Não foi fulano, ciclano, não. Só porque uma pessoa, muitas vezes, ele foi bom na terra, ele fazia obras de caridade, aí ele morre, aí ele se torna santo e passa a ser o intercessor. E Jesus fica onde? Você acha que Jesus não fica triste? Jesus, aquele que sofreu, aquele que foi rejeitado pelo seu povo, porque Jesus foi rejeitado por Israel, Deus teve que endurecer o coração de Israel, para que Israel não aceitasse Jesus como Messias, para dar o direito de salvação para o gentil, para nós. E muitas vezes hoje, o que o homem, o que a mulher se paga? Muitas vezes prostrando a sua adoração a ídolos, colocando a sua adoração em outros que não seja Jesus. Mas a Bíblia diz que esses tais, para Deus, ele é considerado como mortos. O único ídolo que nós temos é Jesus, porque esse morreu na cruz para nos salvar. Tudo que você colocar na frente de Jesus se tornam ídolos. Por exemplo, quantas pessoas no dia de hoje dizem que se não guardar o sábado não pode ser salvo. Não pode, se não guardar o sábado não pode ser salvo. Isso é uma idolatria. A idolatria está no sábado. O que pode salvar é Jesus. Jesus pode salvar. Tudo que você colocar em adoração que não seja Cristo é idolatria. Ah, mas fulano, aquele cantor é meu ídolo. É uma idolatria. Jesus quer que você seja somente, adore Ele. Por isso que João Batista falou: olha, eu batizo com água, mas vem aí um que batiza com fogo e com Espírito Santo. Que eu diminuo, mas ele cresça. A Bíblia diz que quando Jesus desceu as águas batismais, foi batizado, então cumpriu-se
a palavra de João. João, naquele instante, ele já estava sabendo que ele ia diminuir, que quem tinha que aparecer era Jesus, porque naquela época João estava no auge de Israel. Ninguém ousava falar mal de João, tudo tinha João como um grande profeta de Deus. Mas de repente, para Jesus começar a aparecer, João começou a diminuir. Aí João já começou mandar o seu discípulo acompanhar Jesus, disse: vocês têm que seguir aquele, porque esse é o verdadeiro. Ele cresça, eu diminui. Aí João já foi preso, e poucos tempos depois, João perdeu as suas cabeças, ele foi morto. Mas Jesus continuou, porque João já tinha cumprido a sua parte, então João tinha que se diminuir. João não podia continuar, porque senão ia ter uma divisão, entendeu? Entre os povos. Então João não queria isto, porque João reconhecia Cristo como o único Salvador, que Jesus é o único que tinha que brilhar a ele. Então João encerrou a sua carreira na terra, mas Jesus continuou. E nós sabemos que Deus, ele quer assim, entendeu? Que Cristo apareça, que Deus apareça, e as demais coisas somem. Muitas vezes Jesus tem que aparecer em nossas vidas. Não nós queremos muitas vezes ser mais do que Jesus, ser mais do que Deus. Eu faço isso, eu faço aquilo. Não, quem faz tudo é Jesus. Então por isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ele se torna semelhante aos que faz, assim todos que nele confiam. Mas disse: ó Israel, confia no Senhor, ele é o seu auxílio, o seu escudo. Ó casa de Arão, confia no seu auxílio, o seu escudo, que vós teme o Senhor, confia no Senhor, ele é o seu auxílio, ele é o seu escudo. O Senhor lembra de nós e nos abençoe a casa de Israel, abençoe a casa de Arão. Então, estava sendo pregada esta palavra, que Israel não viesse voltar para a idolatria, que aquele Deus pagão não ia levar a lugar nenhum, mas que confiasse em Deus, porque foi Deus que fez povo seu, foi Deus que criou todas as coisas, e só Ele merece honra, só Ele merece louvores. Deus não aceita idolatria, não tem ninguém que pode interceder por você, mas o único intercessor nosso é o Espírito Santo, é Jesus. Esse é o que intercede por nós. O Espírito Santo leva as nossas causas na presença de Jesus. Jesus é o nosso intercessor e Ele intercede por nós e Ele nos dá vitórias. Por isso que nós temos que confiar, acreditar na palavra de Deus. Idolatria não pertence a Deus. Não existe ninguém que pode fazer alguma coisa por você. Nenhuma imagem pode fazer nada por você. Mas o único que pode é Jesus. Porque esse conhece todos os teus problemas. Ele sabe da tua vida. Porque as imagens são feitas por mão de homens. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Eles são mortos. E tudo aqueles que o adoram são semelhantes a eles. Deus considera como morto. Mas aquele que serve a Deus, aquele que vive para Deus, Deus considera ele como uma pessoa de bem-aventuranças. Porque esse Deus tem prazer um dia de colocar no seu reino lá nos céus. Para isso Jesus veio nos garantir a nossa salvação. Então você pode somente confiar em Jesus. O único intercessor é Jesus. Não vai pedir para outro, não. Você está pecando na presença de Deus. Nós temos que buscar somente de Jesus. Confiar somente em Jesus, porque a idolatria é um pecado na presença de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.